Quantas vezes já aconteceu com você de você iniciar o seu dia com uma intenção, pensando, eu vou resolver isso, isso é o meu foco, é a minha prioridade no dia de hoje, só que aí o dia vai passando, as coisas vão acontecendo e chega em um determinado momento, muitas vezes no final do dia, e você nem mais se lembra daquilo que você tinha se proposto a fazer. Por que será que o nosso cérebro é assim? Por que será que as coisas vão acontecendo, a gente sai resolvendo tudo e aquilo que era essencial para que nós focássemos simplesmente vai ficando para depois e depois e depois, até que de fato aquilo não tenha sido feito mais uma vez? Será que existe alguma maneira de nós conduzirmos o nosso cérebro para que de fato a gente consiga ter mais aderência, prender a nossa atenção naquilo que realmente é relevante? Se isso é importante para você, então sente aqui na curtida, porque é exatamente isso que eu vou te mostrar no capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Bem-Power Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Foco Extremo, e esse é mais um dos capítulos dessa série Foco Extremo, para que você aprenda mais a respeito do mecanismo atencional do seu cérebro e entenda como colocar o seu cérebro, a sua atenção, a sua concentração para trabalhar a seu favor. Hoje nós falaremos especificamente sobre o seu foco. Mas antes de mais nada, por que será então que nós nos fascinamos tanto por ter mais foco? Esse é um desejo praticamente universal. Não conheço uma pessoa que eu pergunte, você não gostaria de ter mais foco? E a pessoa diga, não, o que eu tenho de foco já é o suficiente. Geralmente as pessoas querem mais foco. Por que será então? Bom, em primeiro lugar, porque isso é algo a cada vez mais raro. Cada vez nós temos menos foco. E quanto mais o tempo vai passando, menos foco ainda. Afinal, nós vivemos um mundo a cada vez mais conturbado, a cada vez com mais informações. E olha só que interessante a visão de Adalto Noves a respeito da visão. É isso mesmo, é a visão sobre a visão, ou seja, o ponto de vista dele a respeito da visão, e ele trouxe isso no seu ensaio chamado Imagens Possíveis, e ele afirma basicamente o seguinte: nós sabemos que a visão constitui o laço vivo entre nós e o mundo, entre nós e os outros, e por isso o olhar tem a capacidade de pôr em questão toda a realidade. A visão se faz em nós por tudo aquilo que está fora de nós, ela traz o mundo para dentro de nós. Profundo, não é mesmo? Afinal, o que seria então uma visão desfocada? Uma visão desfocada nada mais é do que uma visão que traz o mundo de uma forma não precisa para dentro de nós. Foco é, portanto, o que traz o mundo para dentro de nós. Porém, nós não recebemos o mundo inteiro, seria impossível. Nós recebemos para dentro de nós apenas aquilo que nós focamos. Ora, então se foco é o que nós trazemos para dentro, ou seja, é o que você limita para que de fato entre dentro de você, nesse caso, entre dentro do seu cérebro, de certa forma metafórica, então o foco está para o seu cérebro, assim como a sua boca está para o seu corpo. É a sua boca que limita as comidas que você ingere. E para que isso aconteça, pense comigo, se você quer controlar a sua dieta, qual é a primeira coisa que é obrigatória e de certa maneira inegociável? É você antes escolher quais alimentos você quer comer e quais alimentos você não quer. Porque sabe o que acontece? Se você não decide antes o que de fato você quer comer, sabe o que você come? Você come só aquilo que te traz prazer, só aquilo que é mais gostoso. E saiba que já é difícil você evitar aqueles alimentos que são mais prazerosos, sabendo que você quer evitá-los. Se você sequer pensa, se você sequer decide que estes alimentos não fazem parte da minha dieta, ora, então evitá-los se torna uma tarefa praticamente impossível. Então, respondendo ao título deste capítulo, por onde nós devemos começar para ter mais foco, um excelente e necessário primeiro passo é você saber o que você quer evitar. E ainda vou além. O mais importante do que você somente saber o que você vai evitar é saber como você vai evitar antes que de fato aquela tentação apareça. Pensa comigo, se você decide fazer dietas e você decide de repente excluir os doces, você já precisa saber o que você vai fazer caso apareça algum doce, caso alguém te sugira algum doce. Você já precisa ter essa resposta na ponta da língua, porque senão fica uma situação meio delicada e você acaba seguindo o seu normal, que é comer aquele doce. Da mesma maneira precisa acontecer com o seu cérebro, com o seu foco. Se você tem a sua propensão natural a se distrair, de repente, com distrações, notificações no celular, como você pode evitar isso antes daquela tentação acontecer, é você simplesmente, de repente, tomar alguma providência para que a tentação simplesmente seja mais fraca ou até fique mais distante ou nem chegue a você. Um bom exemplo para isso é você colocar o seu celular no modo avião. Só que existem outras maneiras. De repente, você vira o seu celular, você deixa o seu celular com alguém, você esquece o seu celular no carro, eu não sei. Esse é o momento de você ser mais criativo. Esse é um exemplo. Agora, se você
você se distrai, de repente com vontade de conversar com as pessoas ao redor, então o que você pode fazer é se isolar numa sala de reunião sozinho. De repente você marca uma reunião com você mesmo. 2 horas por dia são simplesmente o seu horário. É você com você para que de fato você faça aquilo que você precisa focar. Então, o primeiro passo é saber qual é a tentação e evitar ou até, de certa maneira, se esconder daquela tentação, que vai fazer com que ela tenha menos força para te atrair, porque querendo ou não, a tentação é como se fosse uma gravidade. Se você olha para um brigadeiro e você tem a propensão natural de comer brigadeiros, o que vai acontecer? Você vai naturalmente pegar aquele brigadeiro, por mais que depois você se arrependa, porque você tinha entrado em uma dieta. Da mesma maneira, você precisa fazer com o seu foco. Escolha antes o que você não vai focar e, mais do que isso, como você vai evitar, qual é o processo, como você vai deixar as distrações e as tentações mais distantes de você. Sabe por que isso? Simplesmente porque o nosso cérebro tem padrões naturais. Nesse caso, são os vieses cognitivos. E um desses vieses cognitivos é o viés da novidade. Coisas novas atraem, porque simplesmente o nosso cérebro quer saber o que é aquilo. Ele desconhece, então ele quer em primeiro lugar entender para ver se de fato aquilo pode representar algum tipo de risco ou até alguma fonte de prazer. Então ele quer saber, ele quer entender, ele quer mapear. Então, obviamente, a sua atenção naturalmente vai para aquilo e é exatamente por conta disso que você precisa bloquear o que é a tentação natural do seu cérebro. E isso, de fato, faz com que você tenha uma gestão muito maior das coisas que vão acontecendo. Afinal, eu tenho certeza que você já sabe hoje quais são as principais distrações que te atrapalham, que simplesmente chegam ali quando você até considera de forma imprevista, mas você já sabe que aquilo tende a acontecer. Notificações, elas chegam aos milhares, quiçá todos os dias. Pessoas conversando é o tempo inteiro. Você precisa, em primeiro lugar, então, mapear o que te distrai e criar um processo de blindagem, um processo de você se afastar de tal distração. E agora, de certa maneira, para resumir tudo isso que eu falei, em primeiro lugar, lembre-se sempre que seu cérebro vai preferir uma novidade, algo que ele não conhece, e isso sempre vai atrair mais do que aquilo que você já tem por rotina. A rotina ele já conhece, a rotina já caiu na rotina e naturalmente ele prefere então a novidade. Agora, se você agiu, se você é chefe do seu cérebro e você simplesmente define que quando chegar tal distração, quando chegar tal notificação no celular, você não vai fazer, isso simplesmente faz com que seu cérebro já não mais considere aquilo como uma novidade. Ele já sabe que vai chegar, ele já sabe que está por chegar, então isso não te surpreende mais, não é tão inovador, não é tão instigante, afinal você já criou uma decisão, você já decidiu antes que aquilo aconteça e neste momento então você já deu um comando para o seu cérebro. E obviamente este é um caminho. Fugir das tentações é obviamente um caminho e sim vai te fazer ter mais resultados. Agora, fugir das coisas não tende a ser uma boa estratégia para longo prazo, para o resto da nossa vida, não é mesmo? Afinal, pensa comigo, se alguém te pergunta o que você faz da sua vida? Ah não, André, eu sou um fujão. Bom, eu te digo sim, é melhor você ser um fujão do que aquele que se entrega a simplesmente todas as tentações, porque aí você não vai ter resultado em nenhuma das esferas da vida. Mas, apesar de ser um fujão, ser melhor do que uma pessoa que se entrega a tudo, saiba que existe um caminho mais estratégico em que você treina o seu cérebro para que ele seja mais forte do que as tentações. E aí sim, você as evita, não porque você foge delas, mas porque você é mais sólido, porque você é mais preparado e porque você já preparou, treinou, reprogramou o seu cérebro. Afinal, sim, você pode aprender a tornar o seu cérebro mais forte do que as distrações. E é exatamente isso que eu ensino na Semana do Foco Extremo, que é um evento online e aberto, o maior sobre como você pode potencializar o seu nível de foco com base na ciência, não com base em dicas, com base em achismos e com o que se vê por aí. São 4 aulas intensivas sobre o mecanismo de atenção do seu cérebro, para que você aprenda e entenda efetivamente de dentro para fora como funciona o seu foco e você não ter que ficar evitando simplesmente todas as coisas, se protegendo, se escondendo, para que você aí sim consiga fazer as coisas. O objetivo é você treinar o seu cérebro, treinar a sua mente a ficar presente aonde você está fisicamente presente, o que deveria ser natural para nós mesmos. Não adianta estar fisicamente no lugar e com a mente em outro lugar, os resultados tendem a não ser muito positivos. Então, não deixe de participar da Semana do Foco Extremo e você vai aprender que de fato é possível ter uma sensação de um dia de
30 horas. E para isso é só você entrar aqui em brainpower.com.br/foco extremo. E para a gente concluir, eu queria te pedir uma coisa. Diga aqui abaixo o que mais tira a sua atenção, o que mais atrapalha o seu foco, porque eu quero de fato saber isso, mapear, para que a gente consiga de repente ter um conteúdo específico para isso que mais te atrapalha. Então, que tal? Vamos aqui embaixo fazer uma lista das coisas que mais te distraem? Pensa agora, quando você quer fazer alguma coisa e você senta, o que costuma acontecer, talvez logo ali nos primeiros 5 minutos, 10 minutos, o que tende a puxar a sua atenção? Pensou? Então, assim que você pensar, coloque aqui embaixo nas respostas e saiba que no próximo episódio eu vou aprofundar ainda um pouco mais sobre o seu foco com algumas técnicas um pouco mais práticas. Então, para você não perder, não deixe de clicar aqui ao redor, marca para se inscrever nesse canal e também deixa aqui a sua curtida para ajudar, inclusive, o nosso canal a crescer, a fazer com que essa mensagem chegue para mais pessoas e mais pessoas consigam ter mais foco, mais gestão do cérebro delas e, de fato, entendam como funciona o mecanismo atencional do nosso cérebro. Então, é hoje que você começa a mudar o seu nível de foco de patamar, afinal, seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até mais.